Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Que bom estarmos juntos para mais um estudo bíblico. Nós estamos na semana 24 do nosso circuito bíblico e também nesse mês missionário. Seguimos aí com os nossos planos de arrecadação, nossos planos de consciência sobre quem somos, se somos missionários ou não, se eu, no meu estilo de vida, sou missionário. Certamente você já sabe que você e eu, todos nós somos missionários. Existe aquele missionário que fica, aquele que vai. Então, que bom que a gente está sendo motivados a aprender mais e a crescer mais sobre o que significa missão. Você já foi desafiado, os nossos alvos aí ao longo desse mês. Se envolva fisicamente com as suas ofertas, nesse nosso grande projeto de alcançar o mundo e transformá-lo para Jesus Cristo. Queria orar com você, para que a gente então possa ler o texto de Mateus, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. A gente ora, depois a gente lê o texto, tá bom? Papai, obrigado por esse tempo onde a gente pode abrir a sua palavra e crescer juntos. Eu peço a sua soberana vontade sobre a nossa vida. Por favor, se estabeleça em nós, se estabeleça como Deus, se estabeleça como Mestre, como Senhor da nossa vida e nos ajuda a aprender com tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Fala com a gente, ministra o nosso coração de maneira muito especial hoje. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá para o texto? Mateus 18, a partir do versículo 21. Jesus contando, é a história que Jesus vai contar aqui, muito boa para o nosso aprendizado, porque hoje eu vou falar sobre distribuindo perdão. Eita coisa boa, perdão para dar e vender, para dar para todo mundo. Vai lá, Mateus 18, 21 diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus, o reino dos céus, é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que sua mulher, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a sua dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Imagina você devendo todos os seus cartões de crédito, toda a dívida da sua casa, que você não pode pagar agora. Inclusive, mesmo se você fosse vendido, não ia dar certo, porque não ia conseguir pagar. E aí você vai dizer: banco, me perdoa. Cartão de crédito, me perdoa. Todo mundo me perdoa. Aí esse mundo capitalista que vivemos olha para nós e fala: está perdoado. Uau! Impressionante, né? Não é um milagre? Beleza. 28. Quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Olha o que aconteceu com ele, agora uma outra pessoa está fazendo com ele. Resultado, qual foi a postura do servo perdoado? Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Olha que interessante. Então, vamos lá. É como se alguém disser: você está cheio de dívida do cartão de crédito, dívida da sua casa, dívida do seu carro, dívida de tudo. Aí você fala: gente, me perdoa que eu não tenho condições de pagar, porque eles querem que pague tudo agora. Aí você fala: perdoa, por favor, me perdoa. Aí todo mundo fala simplesmente assim: está perdoado.
a casa é sua, o carro é seu e pronto, suas dívidas de cartão estão todas quitadas. Aí você sai dali todo feliz que isso aconteceu, perdoaram suas dívidas. Nossa, você devia o quê? Só mais 28 anos da sua casa, ou 25 anos, ou 20, só mais 20 anos da sua casa. E aí está perdoado. E aí a pessoa que você alugou a casa, chega para você e fala, cara, eu não estou com condições de pagar o aluguel. Falou assim, olha, se você não me pagar até o dia 5, eu te coloco no olho da rua. Comigo não tem essa conversa. Você falou comigo que ia pagar, você tem que pagar, cadê? Ou, olha, 1 mês eu te perdoo, mas vai ficar para a próxima, hein? Para a sua saída. Mas o 2º mês, se você não me pagar, você vai para o olho da rua. Afinal de contas, eu tenho que sustentar minhas crianças, meus filhos. Foi exatamente assim que esse servo aqui experimentou esse lugar. Ele foi perdoado e ele não perdoou. Então as outras pessoas que eram amigas dele, olha só, são os amigos dele, servos com ele, viram isso e foram falar com o Senhor que tinha perdoado tudo dele. Então, versículo 32, então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Opa, temos uma história muito interessante aqui. Pedro está curioso para saber quantas vezes ele teria que perdoar as pessoas que magoassem ele ou fizessem alguma coisa contra ele. Pedro é um dos caras que faz boas perguntas e também tem boas revelações. Talvez pelo jeito dele, o tipo de personalidade, ele precisava saber de algumas coisas. E uma delas era essa, ok, por favor, Jesus, fala que tem um limite, para a gente poder perdoar as pessoas. Jesus fala, não tem limites para você perdoar os outros. Não tem limites. Você deve perdoar sempre. Pedro pergunta, tenho que perdoar 7 vezes a pessoa? E Jesus fala, e esses números, eles são números representativos, simbólicos, especialmente o que Jesus trata, você deve perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7. O 7 é o perfeito, e 70 vezes 7 é mais do que perfeito, então é tipo, você tem que perdoar para sempre. Todas as vezes que você for pedir o perdão, você deve perdoar. Pedir o perdão, você perdoa. Tanto é que o próprio Jesus fala sobre esse lugar de dinheiro. Aquele que empresta não cobre de volta. Emprestou, está dado. Não é emprestado, porque está dado. Se emprestou, é porque tem para dar. E se tem para dar, é porque o Senhor está provendo. Se o Senhor está provendo, deu, emprestou, é dado, não cobre de volta. Se o outro quiser devolver, beleza. Se não, você não vai ficar cobrando ninguém. Porque não é sua responsabilidade. Porque você confia no provedor. Então, quantas vezes eu tenho que perdoar? Eu errei com você. Pedi perdão para você. Você tem que fazer o quê mesmo? Me perdoar. Você gosta disso? Talvez não. Mas essa é a sua parte na obediência a Jesus. Nós somos as pessoas que têm que viver a vida distribuindo perdão para os outros. Assim, ó. Quer perdão? Eu tenho para dar. Quer perdão? Eu também tenho para dar. Você quer perdão? Eu tenho para dar para você. Por quê? Por causa de um princípio simples. Eu fui perdoado por uma transgressão que eu não podia pagar. Eu fui perdoado do meu distanciamento com Deus. Eu fui perdoado da minha arrogância, da minha ignorância, do meu distanciamento com o meu Criador. Que dinheiro poderia pagar isso? Que atitude poderia pagar isso? Nada poderia pagar. Por isso que humildemente eu me prostrei a Deus, falando com Jesus, Jesus, eu não tenho como pagar a minha dívida. Me perdoa por todos os meus pecados.
todos os meus erros, todas as minhas dívidas. Porque eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não tenho como pagar a minha salvação. Eu não tenho como pagar o preço dos meus pecados. Me perdoa. E eu ouço de Deus, os seus pecados estão perdoados. Então, por causa disso, porque encontramos perdão para as nossas almas, perdão para as nossas vidas, por causa desse perdão, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, da maravilhosa graça de Deus. Por causa desse lugar que eu não pertenço mais, eu pertenço mais ao reino de Deus, ao reino da luz, eu agora na luz distribuo luz para os outros. E o que o mundo não tem? O mundo não tem perdão, o mundo tem vingança. O mundo tem não dar o outro lado, o mundo tem dar a mão fechada e dar na cara. Então nós que temos a luz, que tivemos o perdão, que fomos alcançados pelo perdão, nós somos as pessoas que têm que distribuir misericórdia, compaixão, graça para todos à nossa volta. Para todos sem exceção, entende isso? Porque da mesma forma que fomos perdoados, nós precisamos perdoar. Nós não gostamos de não ser perdoados pelas pessoas, nós gostamos de ser perdoados, de sermos queridos pelos outros. A gente gosta que o banco chegue para nós e fala, olha, a sua dívida está perdoada, nós gostamos disso. Mas nós somos também aqueles que precisam dizer para os outros, ei, a dívida que você tinha comigo está perdoada também. Porque eu fui perdoado, eu fui alcançado, eu também preciso alcançar na mesma medida. Ou mais, transbordar em medida. Se é em graça, se é em bondade, se é em amor, eu transbordo dela, eu jogo mais para os outros. Porque senão, que diferença a gente faz no mundo? O que a gente está fazendo aqui? O que a gente provoca? O que a gente provoca nos outros? O que a gente provoca nos outros? Se a gente não tem perdão para dar, se a gente não tem compaixão para dar, se a gente não tem misericórdia para dar, se a gente não distribui pelo menos essas coisas, que diferença que a gente está fazendo na história da humanidade? Nada! Nada, porque o mundo é de guerra, o mundo é de competição, o mundo está brigando, o mundo tá vendo quem chega primeiro, quem é que ganha, quem é o melhor. Bem-aventurados humildes, porque verão a Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome, porque muitos outros foram perseguidos também antes de vocês. Então fiquem fortes, Mateus 5. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os que são contra a cultura. Bem-aventurados que são da cultura do reino. Bem-aventurados que são da cultura maluca da distribuição do perdão. Eu quero concluir com o versículo 35, repetindo para você, dizendo o que Jesus disse para mim e para você. Lembra que no final da história que Jesus conta, o servo que não perdoou, recebeu perdão e não perdoou o seu conservo, ele foi lançado, entregado aos torturadores, para que então pagasse todas as suas dívidas. Olha o que o versículo 35 diz para nós. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, Jesus dizendo, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão, não perdoar de coração o seu irmão. A falta de perdão é motivo de desgraça para a vida das pessoas que não perdoam. É veneno que é tomado diariamente por aquele que não perdoa. Para a vida, paralisa a vida, de maneira geral. Inclusive a vida espiritual é congelada, fica morna, fica opaca, fica sem brilho. Porque Tessalonicenses capítulo 5, primeira carta, fala
que a raiz de amargura impede a progressão, o crescimento, o desenvolvimento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então não há crescimento. Se não há crescimento, é uma vida congelada, uma vida parada, uma vida de marasmo espiritual. Porque tem raiz de amargura, tem coisa agarrada ali, tem falta de perdão presa. Você e eu precisamos perdoar aqueles que são nossos inimigos, os nossos opressores, os caluniadores, os perseguidores, os mentirosos, os que levantam falso testemunho, os que caluniam contra nós, serão perdoados por nós, porque nós somos do celeste, nós somos do Pai Celestial, a gente não é dessa terra, a gente é do céu. Nós vivemos o ano da colheita, onde nós queremos a aprovação de Deus, nós como igreja queremos ser aprovados por Deus, imaculados como igreja, para nos encontrarmos às alturas com o nosso Mestre Jesus na sua vinda. Nós somos aqueles que saem distribuindo perdão para o mundo, para todos estes que nos perseguem, nos querem mal, falam mal de nós. Está perdoado em nome de Jesus, meu irmão, e é de coração, está perdoado. Eu amo você, eu perdoo você, eu perdoo você, eu perdoo você, eu perdoo você também. Ei, eu perdoo você, todos vocês eu perdoo você, todos vocês são perdoados. Se você é perseguido, perdoe. Se você é caluniado, perdoe. Seja você o perdoador do seu pai. Seja, vai. Perdoa seu pai, perdoa sua mãe. Independente do que tenha feito. Se está vivo ou morto, perdoe seu pai, perdoe sua mãe. Perdoa seu irmão que te fez mal, sua irmã que te fez mal, que te faz mal. Perdoa seu tio, sua tia, que fez tão mal para você. De repente você foi vítima de abuso de uma dessas pessoas mais queridas da sua vida. Perdoa. Perdoa. Você foi abandonado por um desses que eu acabei de citar. Pai, mãe, irmão, irmã. Foi traído por um deles. Seu pai traiu a sua mãe, ou sua mãe traiu seu pai, você nutre ódio por eles. Perdoe. Perdoe. Que ele ouça de você hoje que eu te perdoo. Perdoa. Porque vai gerar vida. Isso vai gerar vida dentro de você, vai transbordar a vida para fora de você. Você vai viver uma vida nova. Perdoa o seu primo, sua prima. Perdoa o seu chefe, seu patrão. Perdoa o seu vizinho, a sua vizinha. Seu colega de trabalho. Perdoa também. Perdoa sua esposa. Perdoa o seu marido. Perdoa também o seu filho, a sua filha. Perdoa. Perdoa o seu pastor. Perdoa o seu amigo, sua pastora. Perdoa. Perdoa. Assim, distribuindo perdão, o mundo vai conhecer Jesus. Porque Ele foi o grande perdoador. Já que Ele nos perdoou, a gente perdoa os outros. Que você tenha perdão para dar, para distribuir, para que a glória de Deus brilhe através de você. Mas perdoa hoje, não por vontade, mas por obediência. Perdoa agora. Essa pessoa que veio à sua mente, perdoa. Perdoa. Eu digo isso em nome de Jesus, que haja vida em você hoje. Que haja vida para além de você. Que através do perdão que você liberar, você experimente um novo de Deus. Uma nova fase da sua vida. Eu profetizo isso sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Uma vida nova, uma fase nova, um ciclo novo na sua história, porque você vai aprender a perdoar em obediência sem limites. Que a bênção de Deus te acompanhe e que você viva em paz, distribuindo perdão para o mundo. Eu vejo a glória de Deus sendo manifestada através da sua vida, se você perdoar os outros. Lembra que se você segurar, o Senhor vai te tratar da mesma maneira. Tá bom?
Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a cumprir o propósito dele para a sua vida, para que você o obedeça, mesmo que sem vontade, mas porque entendeu que é verdade. E é preciso. Louvado seja Deus. Me conta as suas experiências, vai. Depois você fala para mim. Que Deus te abençoe. Um beijo para você. Até a próxima. Tchau.